Comparação entre o mercado financeiro do Brasil e dos Estados Unidos. O mercado financeiro é um dos principais pilares da economia de qualquer país, sendo responsável pela captação e alocação de recursos, além de permitir investimentos e a formação de capital. Ao compararmos os mercados financeiros do Brasil e dos Estados Unidos, encontramos diferenças significativas em termos de regulação, liquidez, volume de negociações, diversidade de ativos e impacto na economia global. Uma estrutura e regulação. Nos Estados Unidos, o mercado financeiro é altamente desenvolvido e bem regulado, contando com órgãos como a Securities and Exchange Commission, SEC, que fiscaliza o mercado de capitais, e o Federal Reserve, Fed, responsável pela política monetária. O mercado de ações norte-americano possui diversas bolsas de valores, com destaque para a New York Stock Exchange, NYSE, e a Nasdaq, que juntas concentram as maiores empresas do mundo. No Brasil, o mercado financeiro também é regulamentado, tendo como principais órgãos o Banco Central do Brasil, Bacen, e a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. A principal bolsa de valores brasileira é a B3, Brasil, Bolsa, Balcão, resultado da fusão entre a BM e FBovespa, e a CETIP. Apesar de sua importância regional, a B3 é consideravelmente menor do que as bolsas americanas em termos de volume de negociação e número de empresas listadas. 2. Volume de negociações e liquidez. Os Estados Unidos possuem o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo, com um volume diário de negociações que ultrapassa trilhões de dólares. Além disso, os Estados Unidos possuem um ambiente favorável ao investimento devido à forte previsibilidade econômica, maior acesso ao crédito e um número elevado de investidores institucionais. No Brasil, o volume de negociações é muito menor, principalmente devido a fatores como a menor capitalização de mercado e a menor participação de investidores institucionais. Além disso, a volatilidade cambial e política no país afeta a previsibilidade dos investimentos, tornando o mercado brasileiro mais arriscado para investidores estrangeiros. 3. Diversidade de ativos. Nos Estados Unidos, os investidores têm acesso a uma ampla gama de ativos financeiros, incluindo ações, fundos mútuos, ETFs, Exchange Traded Funds, derivativos, REITs, fundos imobiliários, título de renda fixa e criptomoedas. O mercado de derivativos nos Estados Unidos é um dos mais sofisticados do mundo, permitindo operações avançadas de hedge e alavancagem. No Brasil, a diversidade de ativos vem crescendo, mas ainda é limitada se comparada aos Estados Unidos. A B3 oferece ações, fundos imobiliários, FIIs, ETFs, contratos futuros e opções, mas com menos liquidez e variedade do que os equivalentes norte-americanos. O mercado de renda fixa no Brasil, por outro lado, é muito desenvolvido, com destaque para os títulos públicos do Tesouro Direto. 4. Participação de investidores e educação financeira. Nos Estados Unidos, a cultura de investimento é altamente disseminada. Um grande percentual da população investe na bolsa, seja diretamente ou por meio de fundos de pensão e previdência privada. Programas como o 401(k) incentivam os cidadãos a poupar e investir para a aposentadoria, tornando o mercado acionário um pilar fundamental da economia americana. No Brasil, a cultura de investimentos ainda está em desenvolvimento. Nos últimos anos, o número de investidores na bolsa aumentou significativamente, mas ainda representa uma pequena parcela da população. Muitos brasileiros ainda preferem investimentos conservadores, como a caderneta de poupança, devido à falta de conhecimento financeiro e ao medo da volatilidade. 5. Impacto global e perspectivas futuras. O mercado financeiro dos Estados Unidos tem impacto global, sendo um dos principais motores da economia mundial. Empresas americanas, como Apple, Microsoft e Amazon, têm capitalização de mercado que ultrapassa trilhões de dólares e influenciam economias ao redor do mundo. Além disso, as decisões do Federal Reserve sobre juros e política monetária afetam diretamente mercados emergentes, incluindo o Brasil. No Brasil, o mercado financeiro tem um papel importante na América Latina, sendo um dos mais relevantes da região. Entretanto, desafios como alta carga tributária, burocracia e instabilidade política dificultam um crescimento mais expressivo. Apesar disso, a digitalização dos investimentos e a popularização de fintechs estão tornando o mercado financeiro brasileiro mais acessível e eficiente.
O mercado financeiro dos Estados Unidos e do Brasil apresenta diferenças marcantes em termos de tamanho, liquidez, regulação e cultura de investimentos. Enquanto os Estados Unidos possuem um dos mercados mais sofisticados e diversificados do mundo, o Brasil ainda está em fase de desenvolvimento, mas com grande potencial de crescimento. Para investidores, entender essas diferenças é essencial para tomar decisões estratégicas e aproveitar as oportunidades oferecidas por cada um desses mercados. Siga o nosso canal.